Irmãos, nós vamos ler segundo Crônicas 6:40. Eu voltei um pouquinho, eu vou pegar o 7 também, que eu tinha falado que eu ia ler. Tá? Eu vou ler uma parte um pouco maior, porque o texto é maravilhoso e muito profundo, muito profundo. Lembrando aos irmãos que nós falamos, tudo começou com um erro. Olha como que Deus transforma os erros em grandes bênçãos. Davi resolveu fazer um censo e desagradou a Deus, porque Deus não queria que isso fosse feito. Queria que sempre dependesse dele, contasse que ele estava no controle de todas as coisas. E quando Davi fez esse censo, ele desagradou o Senhor, e o Senhor puniu Israel. Ofereceu a Davi 3 opções de punição. 3 opções, olha que interessante. E Davi preferiu a terceira opção, que ele mesmo disse: é terrível a minha aflição, contudo, prefiro cair nas mãos de Yahvé, o Senhor, porquanto é grande a sua misericórdia, a ser vingado pelos homens. Quer dizer, ele preferiu que a justiça, o juízo de Deus viesse sobre ele do que o juízo dos homens. Que escolha maravilhosa. E ali o próprio Deus, ele sabia que, a intenção e o coração ali de Davi, e ele manda o anjo parar com a punição a Jerusalém. O anjo do Senhor comunicou a Gade que ordenasse a Davi que subisse e erguesse um altar a Yahvé na eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi foi lá e compra esse terreno. Esse terreno, meu irmão, é o Monte Moriá. Olha só, eu estou fazendo uma recapitulação porque muitas vezes as pessoas que estão assistindo hoje não assistiram ontem, anteontem. É o Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar Isaac. Que lugar importante. E ali foi estabelecido o lugar de se fazer um altar para o Senhor. E depois é construído o primeiro templo. O primeiro templo foi idealizado por Davi. O Senhor deu para ele todas as condições. Mas quem construiu foi Salomão. Porque o Senhor prometeu que aquele que não seria, na verdade, nem o herdeiro de Davi, ele não era o primogênito era sempre o herdeiro. Então, mas o Senhor prometeu a Davi que aquele que teria um nome derivado, inclusive, de paz, Shalom, Shalomo, o nome dele em hebraico é Shlomo, que vem de Shalom, de paz. E aí, Davi idealizou o templo e Salomão construiu. O rei Irão de Tiro ajudou, ali a Fenícia mandou cedros, mandou muitos funcionários para trabalharem no templo, e foi uma grande bênção. Então vamos ler. Só completando aqui, onde foi o primeiro templo, foi construído sobre o Monte Moriá. Depois, esse templo foi destruído no ano 586 por Nabucodonosor, quando o povo foi para o cativeiro da Babilônia, e foi reerguido depois. O segundo templo, ele foi idealizado, ali começou com Zorobabel, o profeta Esdras, mas quem fez a principal alteração nele, a ampliação, foi Herodes. Por isso ele foi chamado de Templo de Herodes. O segundo templo, a segunda casa, foi esse templo erguido, ele foi ampliado por Herodes. O templo foi construído por Zorobabel, depois ele foi ampliado, bastante ampliado por Herodes. Foi o templo que Jesus visitou. Esse templo foi destruído no ano 70 por Tito. Esse templo Jesus visitou, porque tem até em Ageu, no livro de Ageu, fala que quando o povo viu que eles estavam esquadrinhando o segundo templo, a construção do segundo templo, e que era menor do que o primeiro, eles choraram, porque o segundo templo seria menor do que o primeiro. Mas aí o profeta Ageu, movido pelo Espírito Santo do Senhor, falou: a glória da segunda casa será maior do que a primeira.
Por quê? Porque a segunda casa recebeu a presença do Filho de Deus. Jesus entrou, pregou nesse templo, muitas vezes orou lá. Por isso que ele profetizou isso. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vamos lá. Conclusão da oração do rei de Israel. Portanto, ó meu Deus, estejam nesse momento os teus olhos observando tudo quanto aqui se passa e atentos os teus ouvidos às orações e súplicas declaradas a ti neste lugar. Agora, pois, levanta-te, ó Yahvé, Senhor Deus, e vem para cá, para o teu lugar de repouso, tu e a arca do teu poder, que os sacerdotes estejam vestidos de salvação e os teus santos se alegrem na tua bondade, ó Yahvé, Senhor Deus. Ó Yahvé, Senhor Deus, não rejeites o teu ungido, recorda-te das tuas misericórdias e promessas firmadas ao meu pai, o teu servo Davi. Assim que Salomão concluiu a sua oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Yahvé, o Senhor, tomou toda a casa, todo o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porquanto a glória de Yahvé enchia o templo. Quando os israelitas viram aquele fogo descendo e a glória de Yahvé sobre o templo, ajoelharam-se atônitos no pavimento com o rosto rente ao chão e adoraram e deram graças ao Senhor com grande júbilo, exclamando: pois ele é bom e eterno é o seu amor e a sua misericórdia. Em seguida, o rei e todo o povo, eles passaram a oferecer sacrifícios diante de Yahvé, o Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo formalizaram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas celebraram e serviam a Yahvé com os instrumentos musicais que Davi fabricara para justamente acompanhar os cânticos em louvor e adoração ao Senhor. E entoavam: porque o seu amor e benignidade duram para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas trombetas. Todo Israel acompanhava jubiloso de pé. Que maravilha, meu irmão. Senhor, nós te louvamos e glorificamos por esse momento maravilhoso que aconteceu um dia na sua casa, ao receber ali a presença do Senhor, a glória do Senhor dentro do templo, assim como a arca da aliança. E essa glória, essa Shekinah, nos cobre todas as vezes que invocamos, que buscamos, que estamos na comunhão com o Senhor. Por isso te louvamos, ó Pai, te agradecemos por tantas bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha que maravilha, que celebração maravilhosa. Salomão, com muita autoridade, ele fala, ele chama a Deus: levanta-te, ó Deus, Senhor meu, e vem para o teu lugar, vem para a tua casa de repouso, tu e a arca do teu poder. É interessante que possamos entender todo o processo ali. O primeiro átrio se chamava Pátio dos Gentios. Logo assim que eles entravam, do lado esquerdo tinha o altar do sacrifício, e depois do altar do sacrifício a pia lavatória. Depois a segunda porta, que entrava no lugar santo, e ali tinha os pães da proposição, tinha o menorá, tinha vários dos objetos do templo ficavam ali nesse lugar santo. E depois tinha uma terceira porta, que era uma cortina, na verdade. Essa cortina, atrás dela, tinha a Arca da Aliança, com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, representados ali pela lei, pelas tábuas da lei, representa o Pai,
o Filho é uma porção do maná, uma vasilha com maná, e o Espírito Santo é a vara, o cajado de Arão que floresceu da noite para o dia. Então é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali naquele terceiro lugar chamado Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote só entrava num dia no ano, que é o dia do Yom Kippur, dia do perdão. Então ele entrava para aspergir sangue no propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, que representa o próprio Jesus, que depois, quando o véu do templo se rasgou, nós fomos transformados em reis e sacerdotes. Só se falava com Deus ali em Jerusalém. E a partir daquele momento da crucificação e morte de Jesus, o véu se rasga, e essa bênção nos alcança os gentios aonde eles estiverem. No mundo inteiro hoje pode orar por intermédio de Jesus, que é o único mediador. Tem outro não, viu, meu irmão? É o único mediador, tá? Então João mesmo fala, Jesus fala no livro de João: até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis. É por isso que nós oramos e terminamos a oração em nome de Jesus. E por que nós começamos a oração com o clamor pelo sangue de Jesus? Irmãos, é o ritual, é o rito do templo. Logo na entrada do templo tinha o altar do sacrifício. E nós não precisamos sacrificar. O Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas nós lembramos a Deus que nós damos todo o valor ao sacrifício que Jesus fez por nós. Nós não esquecemos desse sacrifício. É por isso que nós começamos a oração clamando pelo sangue de Jesus, mostrando para Deus que nós valorizamos o que Jesus fez, o sacrifício que ele fez. E logo na entrada do templo, você vai entrar na presença do Senhor, tinha o sacrifício. E esse sacrifício era uma oferta de perdão, era uma oferta de expiação, dos pecados. Então, e outra coisa muito interessante é que a primeira porta ali, que entrava nesse átrio, ela chamava caminho, a porta do caminho. A segunda porta, que entrava para o lugar santo, chamava verdade. E o véu, que era a terceira porta, que protegia o lugar santo do Santo dos Santos, onde ficava a arca, chamava vida. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele era ele era aquela primeira porta, a segunda porta e a terceira porta para chegar à presença de Deus. É maravilhosa a palavra do Senhor, aquilo que nós descobrimos através da revelação a cada dia que o Senhor tem mostrado, são coisas maravilhosas, e nos dão o entendimento de tudo aquilo que é revelado é para os homens, as coisas ocultas são para Deus. Tem muito mistério aí que nós não conseguimos alcançar, porque não são para nós. Então, naquele momento ali, Salomão faz uma grande celebração. E essa celebração agradou a Deus. Por que agradou a Deus? Porque assim que ele concluiu a oração, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória de Yahvé, o Senhor, tomou conta da casa. Irmãos, ninguém parava em pé, todo mundo se ajoelhava. A glória de Deus encheu aquele lugar. Que coisa maravilhosa, É interessante entender que a Jerusalém, a capital de Israel, há mais de 3.000 anos. Então, essa tentativa de Satanás de tomar Israel do seu povo, tomar Jerusalém do seu povo, isso é coisa demoníaca mesmo, é satânico. Aquele lugar ali é um lugar muito especial para Deus, e Deus escolheu um povo e colocou ali. E ele fala, Levítico 25, 23, fala assim, essa terra é minha, a terra de Israel é minha, sois apenas peregrinos nela comigo.
Olha só o que Deus fala para Israel: sois apenas peregrinos nela comigo. Então, assim, Deus deixa muito claro que isso é um estatuto perpétuo que não poderia ser mudado por ninguém, não deveria ter alteração, não poderia ser passado, ninguém poderia comprar se não fosse aqueles ali. Abri aqui Levítico 25, 23, consegui abrir rapidinho. A palavra do Senhor diz assim: a terra não será vendida perpetuamente, pois que a terra me pertence, e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Então, tem uma versão que fala assim: sois peregrinos e hóspedes comigo. Quer dizer, se aquele povo de Israel estiver com Deus na obediência, aquela terra produz leite e mel, mas na desobediência é cativeiro, é punição. Isso foi várias vezes que aconteceu. Mas ainda fala assim: para toda a terra que possuístes, estabelecerei o direito de resgate para a terra. Se seu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, seu parente mais próximo virá a ele a fim de exercer seu direito de família sobre aquilo que vende o seu irmão. Irmãos, o resgate, lembram de Boaz? Pois é, o resgate é você comprar de volta aquela terra. Foi exatamente o que Israel fez quando, em 1947, houve a resolução da ONU de que seria criado um Estado judeu e um Estado árabe. Israel já funcionava, já tinha banco, já tinha correio, já tinha até mesmo bondes, linha de bondes. Por quê? Porque em 1879 teve um congresso na Basileia, e Theodor Herzl foi quem liderou esse congresso, juntou os judeus do mundo e eles começaram a juntar dinheiro para comprar as terras lá em Israel. Estava sendo dominado naquela época pelos turcos otomanos e eles foram comprando. Isso chama resgate, dando resgate à terra. Quanto você quer na sua fazenda? Eu quero tanto. Pum, tá aqui o dinheiro. Quanto você quer? Tanto. Foram comprando. Quando Israel foi recriado em 1947, com a resolução da ONU, Israel já tinha sido totalmente restaurado, resgatado. Em 1948, houve uma reunião em que Ben Gurion ele decreta a independência de Israel, porque os árabes não queriam aceitar a resolução da ONU. Então, em 1948, Ben Gurion e outros de Israel, líderes lá, reuniram e eles disseram: querendo os árabes ou não, a partir de hoje somos uma nação. E aí Israel passou a ser nação. A figueira brotou. Você lembra da profecia da figueira? Uma geração não vai passar depois que a figueira brotar. Começou em 48. Em 47 se cumpre o que Isaías fala, Isaías 66:8. Pode uma nação nascer num só dia? Pois Sião, que é Israel, antes que lhe viessem as dores do parto, deu à luz a seus filhos. Então ali, 47 se cumpre Isaías 66:8. 48 se cumpre a outra profecia. É por isso que nós não duvidamos. As profecias cumpridas, as promessas de Deus, tudo aquilo, as experiências que vivemos, fortalecem mais e mais a nossa fé a cada dia. Porque é muita bênção, é muita confirmação. A Bíblia não erra. Como que tem gente que torce para a Bíblia errar alguma coisa e ela não erra? Perfeita, né, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para você nessa tarde. Muito, muito tem para se falar sobre isso. É um assunto maravilhoso. Mas amém. Nós vamos ouvir o louvor Shekinah, a glória de Deus.